Maravilha, mais uma leitura. Estou muito feliz com você que está nos acompanhando, né? Chegou até aqui, 15º dia. Olha só como o tempo passa rápido, né? Já são 15 dias de leitura, né? Seguida, diariamente, uma bênção, uma maravilha. E para a glória de Deus estamos caminhando. Hoje vamos, nesse 15º dia, começar a estudar segundo capítulo do livro de Marcos, do Novo Testamento. Maravilhas. Estou muito feliz. Que diz o seguinte: Jesus cura um homem paralítico. E outra vez entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. E se ouviu que estava em casa. E logo juntaram-se a ele tantos que já não cabiam nem mesmo à porta. E lhes pregava a palavra. Então vieram ter com ele trazendo um paralítico, que era trazido por 4 pessoas. Você vê que era uma situação realmente difícil. E como não podiam chegar a ele por causa da multidão, descobriram o teto onde Jesus estava nesta casa. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E se não levantava da cama. E vendo Jesus a fé deles, por isso que a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Eles criam que Jesus curava, mas levaram o paralítico até lá. A fé deles diz ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, arrazoando em seus corações e dizendo: por que ele fala assim? Blasfêmias diz. Por que eles estavam dizendo isto? Porque, como diz o versículo, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Né? Eles estavam, de uma certa forma, entendendo que somente Deus poderia perdoar pecados. E Cristo não poderia fazer isto. E assim, conhecendo logo Jesus em seu espírito, que pensavam assim, dentro de si mesmo, disse-lhes: porque arrazoais estas coisas em vossos corações. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados? Ou lhe dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: ai, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou imediatamente, tomando o seu leito, saiu diante de todos. De maneira que todos se admiraram e, glorificando a Deus, diziam: nunca tal temos visto. Observe que aqui tem um aspecto que precisamos esclarecer. Primeiro,
o próprio Jesus, Filho de Deus, como homem aqui na terra, falou em perdoar pecados. Por quê? Porque como ele tinha nele o Espírito Santo de Deus, assim como nós, hoje com o Espírito Santo em nossa vida, podemos lançar a palavra e a palavra curar, lançar a palavra e a palavra salvar. Significa que, como não havia entendimento suficiente, Jesus então fez aquilo que humanamente é compreensivo e possível. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E os presentes ali ficaram maravilhados. Aí eles entenderam. E observe que eles glorificaram a Deus. Não glorificaram a Jesus. E nem poderia. Jesus ali estava como homem e não como Deus. Verso 13. E ele voltou a sair para o mar. E toda a multidão vinha ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega. E lhe disse: siga-me. E levantando-se, o seguiu. Jesus, assim, seguiu até a mesa na casa deste, na casa de Mateus, onde muitos publicanos e pecadores estavam também à mesa junto com Jesus e seus discípulos, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo que estava comendo com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E ouvindo Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os dos fariseus jejuavam. E foram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e seus discípulos não jejuam? E Jesus disse-lhes: podem porventura jejuar os filhos das bodas, quando o esposo está com eles? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Jesus falando de si mesmo como sendo o noivo da igreja que estava se formando. Mas virão dias em que o esposo lhe será tirado, né? Quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E então naqueles dias jejuarão. Ninguém põe um remendo de tecido novo em vestido velho. Desta maneira o mesmo remendo rompe o vestido velho, e a ruptura se faz maior. Nem ninguém põe vinho novo em odres velhos. Desta maneira o vinho novo rompe os odres e se derrama, e os odres se perdem. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, passando ele pelas searas, no dia de sábado, seus discípulos, caminhando, começaram a arrancar espigas. Então os fariseus lhe disseram: ei, por que fazem no sábado o que não é lícito? E ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando, em necessidade, tendo fome, ele e os que com ele estavam? Jesus estava falando que precisaria haver mudança no nosso coração. Como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, a não ser os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam?
E disse-lhes: o sábado se fez por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Jesus está dizendo que o sábado foi feito para servir o homem, e não o homem para servir ao sábado. O sábado era um dia de descanso. Foi um dia criado para assinalar o repouso espiritual que viria em Cristo. Assim que o Filho do Homem até do sábado, disse Jesus, é Senhor. Então aqui você percebe vários momentos nesse capítulo 2 do livro de Marcos, falando da questão do jejum, na questão do sábado, onde muitos estudos e interpretações fora do contexto da palavra de Deus está sendo por aí apregoada. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esta é a lição que devemos tirar desse texto. A segunda leitura desse 15º dia de estudo da palavra de Deus está no livro de 2 Samuel, capítulos 4 e 5. O capítulo 4 fala de Isbosete assassinado. Ele diz o seguinte: e logo que o filho de Saul ouviu que Abner tinha sido morto em Hebrom, debilitaram-se as suas mãos e todo Israel se atemorizou. E o filho de Saul tinha 2 homens, os quais eram capitães de tropas. O nome de um era Baaná e do outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque Beerote era contada com Benjamim. Esses Beerotitas haviam fugido para Gitaim e ali tinham sido peregrinos até então. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés e que era da idade de 5 anos, quando a notícia da morte de Saul e de Jonatas veio de Gisrael. E a sua ama o tomou e fugiu, e quando ia fugindo apressadamente, caiu o menino e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimon e o Beerotita, Recabe e Baaná foram, e no maior calor do dia entraram em casa de Isbosete, o qual estava dormindo ao meio-dia em sua câmara. Então ali entraram eles ao meio da casa em hábitos de mercadores de grãos e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, em seguida escaparam. Pois quando entraram na sua casa, estando ele em sua câmara de dormir, deitado na cama, feriram-no e mataram, e lhe cortaram a cabeça. E havendo-a tomado, caminharam toda a noite pelo caminho da campina. E a Davi em Hebrom trouxeram a cabeça de Isbosete, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de teu inimigo Saul, que procurava te matar, e o Senhor vingou hoje ao meu senhor o rei de Saul e da sua descendência. E Davi respondeu a Recabe e a seu irmão Baaná, filho de Rimon, o Beerotita, e lhes disse: vive o Senhor, que redimiu a minha alma de toda angústia, que quando um me trouxe as novas, dizendo: eis que Saul está morto, imaginando-se que trazia boas novas, eu o prendi e o matei em Ziclag, como recompensa da notícia. Quanto mais aos homens maus que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não tenho eu de requerer o seu sangue de vossas mãos e lhes tirar da terra? Então Davi ordenou aos jovens, e eles os mataram, lhes cortaram as mãos e os pés e os penduraram sobre o tanque em Hebrom.
Mas tomaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no sepulcro de Abner, em Hebrom. O capítulo 5 fala que Davi agora é feito rei sobre todo Israel. Isso aconteceu no ano 1048 antes de Cristo. Vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis que nós estamos aqui, somos teus ossos e tua carne. E já faz tempo, quando Saul ainda reinava sobre nós, tu eras quem saías e entravas com Israel. E além disso o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu sobre Israel serás príncipe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, diante do Senhor. E a Davi ungiram rei sobre Israel. Era Davi da idade de 30 anos quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então o rei e seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais falaram com Davi dizendo: tu não entrarás aqui, pois serás repelido pelos próprios cegos e coxos. Querendo dizer, Davi não entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual até hoje é conhecida como a cidade de Davi. E disse Davi aquele dia: quem chegará até os canais e ferirá os jebuseus e os coxos e os cegos, aos quais a alma de Davi aborrece? Por isso se diz: os cegos e os coxos não entrarão nesta casa. E Davi habitou na fortaleza, e lhe pôs por nome a cidade de Davi, e edificou ao redor desde Milo para dentro. E Davi ia crescendo e aumentando, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou a Davi embaixadores e madeira de cedro e carpinteiro e trabalhadores de pedrarias para os muros, os quais edificaram a casa de Davi. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado como rei sobre Israel, e que tinha exaltado o seu reino por amor a Israel e o seu povo. Essa era a forma que se confirmava um reinado, quando você era reconhecido por outros reinos. E Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que veio de Hebrom. E lhe nasceram muitos filhos e filhas. Os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém são Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibá e Elisua, e Nefeg e Jafia, e Elisama e Eliada e Elifelete. E ao ouvirem os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram a procurar Davi, e quando Davi ouviu, veio à fortaleza. E vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaim. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei contra os filisteus? Me entregarás eles nas minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: vai, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E veio Davi a Baal-Perazim, e ali os venceu Davi. E disse: quebrou o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem quebra águas de corrente impetuosa. E por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, que significa planície das brechas, porque Davi abriu uma brecha na linha dos filisteus.
E ali deixaram seus ídolos, os quais Davi e seus homens tomaram. E os filisteus subiram outra vez e se estenderam no vale de Refaim. E consultou Davi ao Senhor, o qual lhe respondeu: não suba. Faça um rodeio por detrás deles pela retaguarda, e virás a eles por diante das árvores das amoreiras. E quando ouvires um ruído como de uma marcha que irá pelas copas das árvores de amoreiras, então te moverás, porque o Senhor sairá diante de ti a ferir o acampamento dos filisteus. E Davi fez assim, exatamente como o Senhor o havia ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gezer. A lição que nós tiramos aqui, amados, é que precisamos obedecer ao Senhor. Quando oramos, quando consultamos, quando perguntamos ao Senhor e Ele responde, duas coisas são importantes. Precisamos estar atentos à sua resposta, à sua voz, e em seguida cumprir conforme Ele assim determinou. Foi esta confiança de Davi em Deus que fez toda a diferença na sua vida durante os 40 anos em que ele foi rei. Aleluias! Prosseguindo com a leitura, nossa terceira leitura de hoje, que é uma continuidade do livro de Daniel e do capítulo 2, nós estudamos ontem no capítulo 2, do versos 1 a 23, hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 24. Onde Daniel, perante Nabucodonosor, glorifica a Deus, dizendo ao rei qual foi o seu sonho. Depois disto, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha ordenado para matar os sábios da Babilônia. Foi e lhe disse assim: não mates os sábios de Babilônia. Me leve na presença do rei, que eu declararei ao rei a interpretação. Então Arioque levou imediatamente a Daniel diante do rei e lhe disse assim: achei um homem dentre os deportados de Judá, o qual declarará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, ao qual chamava de Beltesazar: tu podes me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu diante do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus nos céus, aleluia, o qual revela os mistérios, e ele tem feito saber ao rei Nabucodonosor o que terá que acontecer nos últimos dias. Eis que o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama vieram-lhe pensamentos para saber acerca do que há de ser depois disto. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que há de ser. E me foi revelado a mim este mistério, não porque em mim haja mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que se desse a conhecer ao rei a interpretação, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta imagem, que era muito grande e cujo esplendor era muito sublime, estava em pé diante de ti, e o seu aspecto era terrível. A cabeça desta estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés em parte ferro e em parte de barro cozido. Estavas olhando isto até que uma pedra foi cortada,
não com auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro cozido, e os esmiuçou. Então foi também esmiuçado o ferro, barro cozido, o bronze, a prata e o ouro, que se tornaram como pragana das eiras do verão. E o vento os levou, e não mais se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Aleluia! E este é o sonho. E a declaração dele também. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, porque o Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. De maneira que em qualquer lugar que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele os entregou todos em tua mão e te tem feito dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze que dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois assim como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que eram em parte barro de oleiro e em parte de ferro, esse reino será dividido entre si. Contudo, haverá nele um pouco da firmeza do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. E por serem os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro cozido, assim um reino será em parte forte e em parte frágil. Assim como viste o ferro misturado com barro cozido, mesclar-se-ão por meio de alianças humanas, mas não se ligarão um com o outro. Assim como o ferro não se mescla com o barro. Porém, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Nem será este reino passado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele permanecerá para sempre. Né? Falando aqui do reino milenar de Jesus Cristo. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, não com auxílio de mãos, a qual esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que tem que acontecer depois disto. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se prostrou sobre o seu rosto e se humilhou perante Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e incenso suave. A Bíblia não indica que Daniel tenha aceitado esta reverência. E o rei respondeu a Daniel e disse: É verdade que o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, visto que tu pudeste revelar este mistério. Então o rei fez engrandecer a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o constituiu por governador de toda a província de Babilônia, e como chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então ao rei, e este nomeou sobre os negócios da província de Babilônia seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel permanecia como principal na porta do rei. Aqui você percebeu, falando das estátuas de Nabucodonosor, da estátua de Nabucodonosor e o seu significado, os reinos constituídos, né? Como aqui é apenas o estudo básico, essa estátua daria para fazer uma ministração de 1 hora, falando sobre o cumprimento de cada reino. E estamos nos artelhos, né, nos dedos dos pés, a aliança entre
10 reinos, aonde, né, é o cumprimento dessa palavra. Nós entendemos aqui como esta aliança feita, por último agora, a Constituição da União Europeia, que hoje estão aí com 26 ou 27 países, com a saída da Inglaterra, né, crescendo, mas com certas instabilidades ao longo da sua existência. Para compreender melhor este capítulo 2, né, de Daniel, nós precisaríamos de demandar um tempo maior, que com certeza nós adiante estaremos falando de forma mais específica para uma melhor compreensão. Dia de vitória e que Deus te abençoe.